Boa noite. Vamos iniciar nossa live pedindo a Jesus que nos acolha nesse momento e nos dê paz, nos dê harmonia e serenidade para a gente estar trazendo aqui esse tema com muito carinho para todos vocês. O tema que eu vou trazer para vocês hoje é um tema muito importante. Ele fala da obra de André Luiz, uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. É um tema que traz bastante conhecimento e visa orientar as pessoas como viver e se harmonizar no plano material para adentrar com bastante habilidade no mundo espiritual. Eu vou fazer uso, na abertura desse tema aqui, de um prefácio do livro No Mundo Maior, de André Luiz e Chico Xavier. O prefácio é de Emmanuel, e, como a gente sabe, Emmanuel nos dá uma base bem fundamentada, ensinamentos grandiosos do que a gente precisa conhecer para viver em harmonia. O prefácio do livro, No Mundo Maior, contém o título Na Jornada Evolutiva. Esse prefácio foi escrito em 25 de março de 1947. É um prefácio denso, rico, filosófico e muito instrutivo. Eu vou fazer uso de alguns fragmentos desse prefácio para que a gente possa realmente entender a mensagem que Emmanuel quer trazer sobre a obra de André Luiz. Dos 4 cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos. O que esse tema Emmanuel traz para a gente mostrar o quanto de viajores fazem essa viagem diariamente. Muito embora muitos recusem até mesmo a fazer uma preparação para essa viagem, muitos só se tocam quando acontece um desencarne dentro do ciclo familiar. Quase sempre passam a vida como um viajante sem rumo, sem objetivos e sem metas.
Lembrando que o desencarne vem para todos. Nós temos aqui data de chegada e temos uma data de partida. Nós, quando chegamos na Terra, nós já trazemos o bilhetezinho com a nossa data fixada para o retorno. Mas muita gente não se preocupa. A gente entende que existem aqueles que se antecipam, inconsequentemente, se antecipa ao dia do bilhete da viagem de retorno. Mas não é o caso padrão. São aqueles que cometem o crime do suicídio e que tudo tem uma razão de ser. As consequências são danosas para quem pratica esses atos. Então, os viajores, no normal, têm data marcada de chegada e tem data de retorno. Mas a grande maioria não se preocupa em tratar a sua viagem como um viajor. Não se preocupa em selecionar as suas bagagens para o dia de retorno. Quase sempre, a gente sabe quando a gente vai fazer uma viagem, nessa viagem, quando a gente leva excesso de bagagem, a viagem fica desconfortável. Assim é a viagem para o mundo espiritual. Acumulamos bens, acumulamos riquezas, muitas riquezas desnecessárias, que lá não vai precisar de nada disso. Então, o excesso de bagagens aqui na Terra dificulta a nossa chegada no mundo espiritual. Assim é aqui no campo material, com excesso de bagagens, assim é no mundo espiritual. A gente entende como essa multidão, esses viajores, adentra ao mundo espiritual. Para isso, a gente entende que a cada minuto, centenas de pessoas estão chegando no mundo espiritual, vinda de diversas regiões. São pessoas que vêm da Europa, de hábitos totalmente diferentes, da França, da Itália, de outros países diversos. Tem cidadãos americanos que saem dos grandes centros, São Paulo, Nova York, Cidade do México, como também saem de vilas e povoados. Tem pessoas que saem dos ciclos asiáticos, de Bangkok, de países de costumes e hábitos bem diferentes. Se a gente for selecionar a quantidade de espíritos que adentram o mundo espiritual, com hábitos e costumes diferentes, é preciso ter bastante organização para receber essa massa de pessoas que desencarna a todo dia na Terra. A gente entende que as pessoas têm hábitos diferentes. Pessoas que saem de Bangkok e outras que saem daqui de Salvador, pessoas que saem do Nordeste, são pessoas realmente com hábitos muito diferentes. Então, nesse contexto, é preciso entender como é o trânsito dessas almas adentrando o mundo espiritual. Emmanuel vai mais à frente aqui. Raros viveram nos montes da sublimação. Raros cuidaram de si, vinculados aos deveres nobilitantes. Raros realmente viveram dessa forma. A maioria constitui-se de menores de espíritos. O que Emmanuel está dizendo aqui? Menores de espíritos. Pessoa de estatura pequena. Pessoa de estatura pequena moralmente. Sem qualquer evolução. Aí ele vai mais adiante aqui. Em luta
pela ortoga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Olha o que é que os seres humanos procuram aqui, só títulos, aumento de poder. Não chegaram a ser homens completos. O que é que Emmanuel está dizendo aqui? Que muitos saem da Terra nessa massa de espíritos que desencarnam aqui, muitos não chegaram a ser homens completos. Vamos ver o que é que ele quer dizer a isso. É só você analisar. É só você ver o tipo de seres humanos que estão habitando a Terra. São verdadeiros animais. Muitos não chegaram nem a ser homens, nem adquiriram o que vieram fazer. Que a gente vem aqui para a Terra para se transformar em seres humanos. Muitos não chegaram a ser homens completos. A gente veja os crimes que a gente vê diariamente aí. Vejamos no trânsito das grandes cidades as pessoas, uma se agredindo à outra, se matando, se destruindo, parecendo verdadeiros animais. A gente entende o quanto a gente sofre as consequências de tudo isso. Vejamos na intimidade do lar, quantos lares estão se degradando aí, quantas famílias estão vivendo mal, desconfortável. Vejamos o nível de moradia de muitas famílias aqui na Terra. Vejamos os políticos, como os políticos tratam a humanidade. Muitos deles não estão caminhando para serem verdadeiros humanos, são mais animais. Vejam como eles administram a verba pública. Não fosse as leis, segundo os estudiosos, psiquiatras, psicólogos e cientistas, se não fosse as leis que controla um pouco o social com a justiça, os homens estariam se matando, se destruindo, se degradando em praça pública, piores do que de verdadeiros animais. Às vezes, a gente fica chocado com os crimes que a gente vê na televisão. Maridos matando esposa, esposas matando maridos, e outros tipos de hediondez que a gente vê e presencia a todo instante em nosso país. Atacando como se fossem verdadeiros animais. Aí ele, Emmanuel conclui, atravessam o mare magno da humanidade em contínua experimentação. Mare magno é um termo latino que ele usa aqui. Uma maré de busca de soluções, pensando em acertar através do erro, vivendo de acertos e erros, vivendo de erros, achando que a justiça não vai pegar. Porque a maioria desses criminosos que agem contra os princípios éticos, morais da humanidade, eles acham que não vão ser presos, que não vão pagar o preço do crime que cometeu. E também vivendo do erro, buscando o acerto, que acha que a lei de Deus não vai puni-lo. Eles se acham verdadeiros seres perfeitos. Eles são proprietários da vida e dono de tudo. O livro Roteiro de Emmanuel, ele traz uma mensagem que diz assim: o homem, atualmente, ele está, se comparado com o cão, ele está no meio entre o cão e
o espírito angélico superior. Então, você veja quanto ainda temos que andar para percorrer essa caminhada de luta e de melhoramentos. Aí Emmanuel diz aqui, muitas vezes acomodam-se com os vícios de toda sorte. Acomodam-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribui a ideia, condição de eleito da providência. Se você for questionar alguma dessas pessoas, elas vão se dizer boas. Ah, por que você desviou a merenda escolar? Deixou a criança com fome? Ah, não. É um direito que eu tenho. Eu estou atendendo os meus filhos, a minha família, o interesse da minha família. E elas jamais vão se acusar como estão fazendo coisas erradas. A gente viu uma fala do anjo Gabriel essa semana, não foi ao vivo, gente, foi uma leitura que a gente fez num trabalho que a gente realizou, ele mostrando o quanto esses seres que desviam verbas, que está acontecendo aí com a pandemia, o quanto esses seres estão se endividando, estão se compromissando, até mesmo se condenando a ir viver em uma outra pátria, a perder o direito de habitar a pátria, a terra-mãe, Brasil. E você vê que, mesmo assim, eles ainda se acham eleitos da providência, eles são considerados pessoas boas, sem se compenetrarem das próprias faltas. Essa massa que está aí atuando, com todo o empenho, com toda a ganância do poder, não está preocupada, porque são pessoas que estão à deriva, navegando sem rota. E quando você está andando sem rota, se você chegar aqui em Salvador, se você não souber para onde você vai, você pode pegar um ônibus vermelho, ou pegar o azul, o amarelo. Você não sabe para onde você vai mesmo, você vai pegar qualquer um dos ônibus. Então, você não tem rota. Você está vivendo no mundo sem rota, e você está perdido. Graças a si, é enfermo em término, tornando para si e para os outros. A pessoa, quando vive sem rumo, geralmente atropela a própria vida, consequentemente, o mundo em que vive. Aí, Emmanuel pergunta aqui no texto, onde albergar a estranha e infinita caravana? É uma infinita caravana. Porque se você souber que a cada minuto centenas de pessoas entram nessa caravana de retorno ao mundo espiritual, aí você vai perguntar, se você, vamos supor, dar uma sugestão aqui, se você fosse alguém que recebesse essa missão hoje, de distribuir esses mortos, vamos supor, hoje, agora são 7h e pouca da noite, vamos supor que você vai desencarnar hoje 10 horas da noite. Não se preocupe, não. Vai dar para você assistir essa palestra, depois você toma um cafezinho, e você vai desencarnar às 10 horas da noite. E amanhã, ao chegar no mundo espiritual, você vai receber uma missão de distribuir todos esses mortos, toda essa falange de espírito, toda essa massa de espírito que adentrou ao mundo espiritual. A pergunta de Emmanuel caracteriza aqui mais ou menos como aquela coisa do céu e do inferno. Você vai distribuir. Você não vai mandar para o céu. Como espírito, você sabe que não existe o céu e não existe o inferno. Você vai tentar
arrumar a casa da melhor forma possível. Você, ao receber alguém de Bangkok e recebeu outras pessoas de Salvador, uma pessoa que está acostumada no interior, da Bahia, e uma pessoa de Bangkok, você vai conseguir direcionar aquelas duas pessoas para o mesmo local? Então, é importante que o mundo espiritual é um mundo realmente muito organizado. Nesse dia que você vai estar distribuindo esses mortos, esses desencarnados, você precisa entender, aí é que entra a obra de André Luiz. Porque quando André diz, nas obras dele, como é que é distribuído esses mortos, vamos supor, quem nasce em Bangkok, tem uma cidade próxima a Bangkok que vai receber aqueles mortos. Quem nasce em Salvador vai receber alguém que, aqui na região de Salvador, que nasce em Salvador, entendeu? A proximidade, os hábitos, os costumes, é que vai realmente funcionar, entendeu? A cultura, a bagagem de cada um. Já pensou se você pegasse um índio de uma tribo qualquer e deixasse que ele, ao desencarnar, ele fosse recebido numa biblioteca em Paris, falando inglês? Ia ser muito irracional, muito desconfortável para esse índio. É por isso que diz, a providência divina é perfeita. Uma professora de primária, ela na sala de aula sabe distribuir seus alunos pela idade, pelo grau de conhecimento. Imagine Deus, com sua superioridade, ele vai realmente juntar as pessoas com o mesmo nível. As pessoas que desencarnam em Salvador vão ter uma cidade que fala, que tem os mesmos hábitos de Salvador. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Em Nova York, a mesma coisa. É assim que a providência divina tem nos mostrado. E é assim que a obra de André Luiz nos mostra. Porque depois da obra de Kardec, a gente tem um material que vem subsidiar a doutrina espírita com muita grandeza. E infeliz daquele que ainda não conhece. É importante que você, ao terminar de ouvir essa palestra, desperte um sentimento. Eu preciso conhecer o mundo que eu vou viver. No livro Obreiros da Vida Eterna, é um livro realmente fantástico. E quem lê esse livro passa a entender o porquê André escreveu aquele livro e porquê de tantos ensinamentos. Para quem leu esse livro e pensou que ia desencarnar, ia se aposentar, teve uma tremenda decepção. Porque não existe aposentadoria no mundo espiritual. Com certeza, o livro Obreiros de Vida Eterna é trabalho para a vida eterna, é obras e obras. E tem um aspecto muito interessante que a gente vê nas obras de André Luiz, é a gente entender que a obra de André Luiz, ela trata de assuntos que diz respeito às nossas vidas. Ela não trata de assuntos mais difíceis, que vai além, por exemplo, relacionado aos anjos, aos espíritos muito evoluídos. Tem uma passagem nessa obra aí, onde Asclépio diz para André Luiz que, naquela noite, eles iriam ter um trabalho de materialização de um espírito de outra região que viria fazer uma palestra lá na região onde André Luiz estava atendendo. E aí a gente entende,
Por que esses aspectos de espíritos evoluídos, que não tem mais o corpo, que não precisam mais do corpo, e quando eles têm que vir até nós, eles precisam materializar um corpo aqui do mundo espiritual? Por que que André não dá ênfase a esses assuntos? Que André, nos livros, nas obras dele, ele só trata de educar as pessoas dentro de um padrão vibratório. Os livros que André trata têm espíritos, alguns com luz e outros com escuridões. A maioria com escuridão, vive nas sombras. Mas a mostra é que realmente cada um veja, quando chegar no mundo espiritual, o que é que vai estar presenciando. Nesse momento em que André diz, hoje um espírito superior vem dar uma mensagem aqui, a gente já conhece isso de outras atividades, mas apenas são flashes. Mas não é a obra de André Luiz, não trata de assuntos ligados à angelitude, aos espíritos que não têm corpo. Para que André vai estudar com a gente o espírito que não precisa mais de corpo para viver? Não faz nenhum sentido. Não é racional para a gente estar estudando uma coisa que está tão longe de nós fazermos uso desse procedimento que não vale a pena ele estar perdendo tempo com isso. Então, a gente vê no mundo espiritual espíritos benfeitores, trabalhadores, e espíritos estão sendo socorridos e ajudados. Tem uma obra também interessante, onde a gente vê o benfeitor Félix, Sexo e Destino. A gente vê o benfeitor Félix, aquele benfeitor Félix, no decorrer do livro ficou claro que ele estava fazendo aquele trabalho ali como benfeitor, porque ele tinha sido o espírito que desencaminhou sexualmente todo aquele grupo que estava atendendo ali. Você vê, não existe santos, existem trabalhadores no mundo espiritual. E o mensageiro, o benfeitor Félix, era um daqueles. Ele que tinha encaminhado indevidamente aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, ele procurou arrebanhar todo mundo para um trabalho de renovação, e ele realmente conduziu aquela turba de pessoas, de espírito, com muito equilíbrio, e conseguiu realmente ajustar aquela vida. Então, o importante é a gente perceber que a obra de André Luiz, André não faz um trabalho de um repórter irresponsável. Todo momento, todo trabalho que André Luiz faz é um trabalho educativo, que mostra uma realidade bem sustentada, bem equilibrada. Então, quando você vê André Luiz, até mesmo ele tem a simplicidade de dizer que algumas vezes ele foi chamado a atenção pelos benfeitores quando ele tentou fazer perguntas fora do contexto. Aí os benfeitores dizem assim, André, não é hora de pergunta. Acalme a sua ansiedade. No momento certo do trabalho, você tomará conhecimento e terá suas dúvidas. É o propósito da obra de André Luiz, é uma proposta bastante rica. E quem tiver o prazer de ler essa obra, vai chegar no mundo espiritual podendo fazer a prova do Enem. Você não vai ter problema de perder ao chegar no mundo espiritual, porque você pode estar preparado para fazer a prova do Enem, porque é uma matéria que realmente todos nós devíamos nos preocupar. A gente se preocupa com tantas coisas vulgares, tantas leituras, às vezes sem sentido, sem prazer, e um dia essas leituras irão fazer falta na vida da gente. Então, a obra de André Luiz traz conteúdos e propósito bastante eficiente. Tem um caso que eu li outro dia, foi o casal Galves, que era um casal que era muito amigo de Chico Xavier, e eles, lá de São Paulo, e um dia o casal estava lá na casa Chico estava lá na casa desse casal,
e estava escrevendo, estava concluindo um livro, o livro Entre a Terra e o Céu. E ele conta essa história muito interessante, porque ele deu meia-noite, Chico pediu a ele, Francisco, e o nome do rapaz era Francisco também. Francisco, eu quero ir nesse endereço aqui. Aí Chico não entendeu nada, mas, Chico, esse endereço é do outro lado de São Paulo. Nós vamos levar 2 horas para atravessar toda essa distância. E aí ele disse, mas eu preciso ir. Eu preciso, é urgente que eu vá lá nesse endereço. Entendeu? Então, você vê, o rapaz aceitou, pegou o carro e seguiu. Chegou lá no bairro, agora, Chico, eu não sei como é que chega onde você quer chegar. Não, entre aqui, à direita, à esquerda. Ele foi, agora, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Depois de meia hora, pare. Não, para aqui na porta dessa casa. Ele parou na porta da casa e Chico desceu do carro, chegou até a porta da casa e fez uma prece. Fez uma prece. Depois retornou no carro, sentou, pudemos ir. Aí o rapaz olhou para ele assim, ô Chico, você saiu de lá, 2 horas de viagem, num trânsito desse, e você veio aqui só para fazer uma prece? Ele disse, meu filho, eu precisava vir aqui, porque o livro que eu acabei de escrever, Entre a Terra e o Céu, os personagens principais desse livro estão aí, nessa casa, reencarnado aí nessa casa. Eu precisava vir aqui orar por eles. É aí que a gente sente o Espiritismo é uma proposta de vida real, é uma história de vida real, é uma proposta de um entendimento mais profundo. Honório Abreu, estava lendo um livro dele outro dia, ele diz que ser espírita é um desafio. É um desafio para cada um de nós. Muitos de nós não sabemos qual é a nossa missão aqui, mas se a gente se aprofundar em bondade, em melhoramento, em crescimento, a gente vai realmente conseguir alcançar um mundo de paz, um mundo melhor. Então, é importante que a gente entenda que a vida é feita disso aí. E quando a gente vê que as pessoas estão desencarnando na Terra sem um contexto de vida harmonizada, equilibrada, estão desperdiçando vidas, porque a grande doutrina espírita é um processo de renovação. E quando a gente adentra a esse conceito de renovação, a gente realmente atinge as nossas metas, os nossos objetivos. Vamos continuar lendo aqui mais o prefácio de Emmanuel. Perante a Suprema Justiça, o malgrado, o inglês, flui dos mesmos direitos. Você vê que o índio, ele está se referindo ao malgache e o índio, e o inglês, ele nasce, ele tem o mesmo direito, é o mesmo. Quem nasce no Xingu é o mesmo direito de quem nasce no Palácio em Londres, entendeu? Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina. Então, aí é que entra a questão da virtude, a ponderação entre a virtude e o crime, o trabalhador e o ocioso, os verdadeiros e os simuladores. É importante que a gente entenda que a justiça de Deus age sobre todos. Mas aquele que conhece mais, como ele coloca aqui, aquele que conhece mais tem mais obrigações do que aquele que conhece menos. Da contínua peregrinação do sepulcro, participam, todavia, santos
e malfeitores, homens dirigentes e homens preguiçosos. Todos aqui vamos desencarnar. É essa a grande notícia que a gente tem para dar para todos vocês. Todos aqui vão desencarnar. Eu e vocês. Agora, o que nós estamos fazendo para conhecer o mundo que vamos habitar? Só será surpresa se a gente quiser que seja surpresa. Nesse momento, é preciso entender que todo manancial de informações, todo conhecimento que a gente precisa ter, de bom ou de ruim, do bom para praticar e do ruim para não seguir, está em nossas mãos. Cabe a nós buscar o melhor caminho. Da contínua peregrinação, é muito importante que a gente siga um caminho do conhecimento, um caminho do aprendizado. Como avaliar por bitola única recipiente heterogêneo? Como avaliar uma bitola única, é o que Emmanuel coloca aqui. Como avaliar essas pessoas, recipientes heterogêneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? Regras e costumes diferentes, mas diante da lei de Deus, todos somos iguais. A gente vê aqui, alguém pode chegar com a criança aqui no Brasil e dizer: menino, não come formiga. Você não está vendo que isso é nojento, que isso é chato, que é ruim? Aí você chega na China, numa tribo na China, e vai dizer: meu filho, come aqui essa formiguinha tão gostosinha. São hábitos e costumes bem diferenciados. Então, entender que o universo é de uma infinita sabedoria enorme, está para nos servir. O infinito amor de Deus é para nos servir, entendeu? Então, é preciso que a gente entenda que a mensagem do Evangelho e a mensagem dos livros psicografados, que eu trouxe o tema hoje, de Chico Xavier, e os contos de Luiz, é muito importante que a gente entenda que André Luiz foi um repórter do bem, um repórter que veio trazer as notícias do mundo espiritual. Aí eu fico, às vezes, me perguntando, o que seria de nós se nós não tivéssemos conhecido esse repórter que veio trazer notícias do mundo espiritual? Porque hoje nós já estamos mais ou menos preparados para adentrar o mundo espiritual, graças a esses grandes trabalhadores, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Manuel Filomeno de Miranda, como todos que estão trabalhando a serviço da grande obra de Deus. Um dia, perguntaram a Chico Xavier, no programa de Hebe, perguntaram a ele: Hebe, ou Chico, se o mundo fosse destruído com bombas atômicas, o que Deus ia fazer? Aí Chico sorriu e disse: tenha certeza que ele encontraria um lugar para nós. Então, é muito importante que a gente entenda que nós não estamos aqui sozinhos. O mundo espiritual é um mundo que nos aguarda, que nos protege. De lá, eles acenam para nós. Eles vivem conosco. Eles nos visitam constantemente. Eles estão aqui, ó, em torno de nós. Não se engane, não. Eles, as pessoas que estão assistindo essas palestras, com certeza,
elas estão acompanhadas por espíritos acolhedores, espíritos fraternos, felizes, porque a gente está aqui sintonizada nesse objetivo. Então, não se engane, o mundo espiritual nos ama. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos do Cristo, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Então, se alguma coisa eu tivesse que dizer aqui hoje, como agradecimento, primeiro agradecer a vocês por estarem aqui me assistindo, entendeu? E segundo, agradecer a André Luiz, a Chico e a Emmanuel por esse trabalho de renovação espiritual, de conhecimento geral, de literatura espiritual que a gente tem aprendido com todas as leituras que a gente tem praticado. Então, que o mundo maior esteja sempre a nos servir, a nos acolher e nos renovar. Uma das coisas que eu acho muito importante que a gente possa estar vivenciando aqui hoje é o quanto... Eu trouxe até um rascunho aqui para eu ver uma coisa que é muito importante. Muitas vezes, hoje, a gente vê... Antigamente, eu me lembro, eu era novo lá em Irará, eu via um grupo de pessoas participando de espiritismo lá em Irará, e o espiritismo era visto naquela época como um hobby, talvez um hobby. Todo mundo trabalhava, fazia os seus afazeres durante o dia todo, e à noite se reunia para bater papo sobre espiritismo. Aquele grupo de familiares, de amigos. Eu me lembro, tinha uma casa mesmo, eu tinha muito medo de entrar nessa casa, porque eu tinha medo de espírito, e eu não passava nessa casa quando eles estavam em reunião, porque eu tinha uma impressão muito negativa, medo realmente do espiritismo naquela época. E aí eles discutiam, brincavam, conversavam sobre espiritismo, era um hobby. Hoje, espiritismo virou um assunto de utilidade pública, de saúde pública. Porque a gente sabe, hoje entendemos que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Mas porque existe esse volume enorme de suicídio no mundo, isso não é divulgado, não é permitido. Porque o Conselho Mundial de Saúde acredita que, se isso houvesse uma divulgação, serviria até de incentivo para muitas pessoas. Mas que o espiritismo entra nesse momento com as portas abertas para acolher essas pessoas perdidas. E muitas dessas pessoas são pessoas doentes, depressivas, que sofrem e não cometem suicídio simplesmente porque são pessoas más, cometem suicídio porque são pessoas que são, muitas vezes, doentes e são influenciadas espiritualmente. Então, é preciso que a gente entenda que hoje o espiritismo passou a ser um assunto de utilidade pública, de saúde pública, porque é doloroso você saber que teve um parente, teve um filho, teve um amigo, teve um vizinho que cometeu suicídio. Você fica até sem entender aquela mensagem, mas é o momento atual. E o crime dessa espécie, se não houver muito pulso dos espíritas, nós que somos espíritas, temos que levar essa mensagem de conforto a muitos irmãos que estão sofrendo. A gente precisa aliviar a dor desses irmãos. Então, é nesse instante que a gente precisa entender que o espiritismo hoje é muito importante no acolhimento das pessoas. Deixou de ser hobby, hoje é necessidade. Que Jesus nos abençoe, muita paz, vamos refletir e muita harmonia a todos vocês. Muita paz.